Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Professor Newton Mas, direto dos estúdios do Alfacom aqui em Fortaleza. A gente vai ter uma aulinha agora de História do Brasil para as carreiras militares e de antemão eu já quero aí tirar algumas dúvidas de vocês a respeito do que são as carreiras militares e a respeito também do que nós preparamos para você para o ano de 2021. Então você vem aqui comigo, ó. Quando a gente fala que vai ter evento para as carreiras militares, vou te colocar bem aqui, ó. Carreiras militares. Carreiras militares. Muita gente pergunta, e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar de determinado estado? Esse não é o foco das carreiras militares do Alfacom, embora a gente dê ajuda aí na parte de CFO, certo? Na parte para o concurso de oficial para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar. Basicamente, as carreiras militares do Alfacom, elas se dividem em 3 concursos, certo? Para o ano de 2021, em 2 forças. Newton, quais são os 3 concursos? Nós teremos aqui uma força-tarefa para o concurso da SpaceX, certo? Oficial do Exército. Uma força-tarefa para o concurso da Escola de Sargento das Armas, o concurso de Sargento do Exército também. E uma força-tarefa para EEA. Esses aqui são os nossos 3 principais objetivos na preparação das carreiras militares do Alfacom no ano de 2021, certo? SpaceX, para ficar bem bonitinho aqui para você. Newton, então, são esses 3 concursos e se eu assistir a aula de História, serve para a Polícia Militar do Paraná, serve para a Polícia Militar do Pará, serve para Corpo de Bombeiros de qualquer outro estado? Serve se porventura o conteúdo estiver no seu edital. Eu não tenho aqui o domínio pleno do texto de cada edital para a Polícia Militar e para Corpo de Bombeiros Militar, tá ok? Newton, o que é que tem de diferente nessa carreira militar do Alfacom? O que é que vocês aqui vão oferecer, certo, no ano de 2021, que me faz querer ficar cada vez mais perto de vocês? Primeira coisa, para cada uma dessas disciplinas, certo, para cada um desses concursos, nós teremos pelo menos 3 professores gravando matriz. Newton, e essa matriz, ela vai ser uma matriz genérica? Nada disso. Cada professor grava matriz no nível e com toda a amplitude necessária para o conhecimento daquele concurso. Newton, e como é que vai ser o processo de escolha dos professores? Muitos já estão aqui conosco. Mas imagine, ó, dentro da SpaceX eu terei História Geral e História do Brasil. Certo? Dentro da ESA eu só tenho História do Brasil. Ah, Newton, então a História do Brasil da SpaceX vai ser usada na ESA de jeito nenhum. Então haverá uma matriz de História do Brasil para a SpaceX e haverá uma matriz de História do Brasil para a Escola de Sargento das Armas. Newton, e matemática, por exemplo, cara, eu tenho lá a matemática fundamental ou o nivelamento da matemática, a álgebra e a geometria. E no caso da EA ainda tenho as noções de estatística. Então eu terei 4 professores gravando a matemática. Newton, como assim? Eu vou ter um professor gravando uma matriz de matemática fundamental para a SpaceX, um professor gravando uma matriz de fundamentos de matemática para a ESA e um professor gravando matemática básica para a EA. Newton, de onde vêm esses professores? De toda parte do Brasil. Nós temos uma base em Fortaleza, isso é muito importante, então eu terei todas as matérias sendo gravadas de Fortaleza. Nós temos um presencial no Paraná, em Cascavel, onde estive ao longo da última semana, então temos todos os professores também gravando de Cascavel e nós agora vamos diversificar o nosso sotaque. Eu não sei se você se incomoda muito com o meu sotaque nordestino. É material disponível, né? Ah, o material já está disponível, foi postado agora para a nossa aula de hoje, tá ok? Eu não sei se você se incomoda com o meu sotaque nordestino. Eu não sei se você se incomoda com o sotaque do sulista, do paranaense. Mas, enfim, caso você se incomode, caso você não se sinta afeito, saiba que agora você também vai ter a opção de, querendo estudar com professores de Minas Gerais, professores de Goiânia, professores de Curitiba, professores do Rio de Janeiro, professores do norte do país, do Amazonas, por exemplo. Por quê? Porque a gente está agora em busca de professores para gravarem as matrizes em 3 tipos de região, né? Região aqui Fortaleza, região sul do país, Paraná principalmente, e professores que venham aí do restante do Brasil inteiro. Newton, o que é que mais eu vou ter dentro dessas carreiras militares? Nós temos uma matriz de SpaceX que será utilizada para 2021 e nós gravaremos mais 2 novas matrizes de SpaceX também para 2021, com conteúdo específico e voltado somente para a SpaceX.
Nós temos 3 novas matrizes de ESA em processo de gravação e teremos 3 novas matrizes de EA em processo de gravação. Os conteúdos em comum que podem ser aproveitados em outro concurso serão aproveitados muito minuciosamente para a Escola de Aprendiz Marinheiro, para Soldado Fuzileiro Naval e não atenderemos todos os concursos das carreiras militares. Colégio Naval, Escola Naval e IMITA, por exemplo, não serão concursos que nós focaremos no ano de 2021. Perfeito? Estamos firmando uma parceria com um site de questões, não vou dizer qual é o site, para que você não precise se preocupar com as questões de últimas provas, terão todas as questões para você. Materiais mais robustos e quem adquirir, a isso a gente vai falar no começo do ano com o lançamento do Sou Mais, terão novas apostilas e novos produtos dentro da caixa do Sou Mais. Então, antes que você, porventura, me pergunte o que são as carreiras militares, eu quero que você entenda que dentro do UFACOM, as carreiras militares agora estão voltadas para a SpaceX, ESA e EA, preferencialmente, tá ok? Outra coisa que você também precisa é saber que boa parte dessas matrizes são gravadas ao vivo. Então, se você porventura não vai assinar, certo, o AlphaCom, se você porventura não vai comprar um módulo isolado, ou se você porventura não tem condição de ter um Sou Mais, se liga no canal do YouTube do AlphaCom, segue o nosso Instagram, que também vai ser reformulado, o AlphaCom Militares, porque você vai saber como essas matrizes serão gravadas. Qual é a diferença, Nilton? A diferença é que quando eu gravo uma matriz ao vivo, certo, eu tenho 4 aulas, geralmente, sendo dadas naquela gravação. Eu tenho acesso ao conteúdo, o material do conteúdo da primeira aula, certo? Não das outras 3 aulas, e essas aulas ficam disponíveis somente durante o momento que elas estão sendo gravadas ao vivo. Ok, pessoal? Então espero que eu tenha entendido. Vocês aí podem fazer, certo, perguntas. A Lilian Guin está pedindo like. Temos aí 25 pessoas, eu não estou mais divulgando com tanta força, certo? Os eventos de militares do ano de 2021, certo? Salve a natureza, né? Salve a natureza pede socorro, beleza. E eu estou aqui falando para vocês, certo, a respeito do que será. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar, porque eu estou aqui para tentar responder. Aliás, né, eu tive uma semana inteira de aulas no presencial de Cascavel, 2 dias inteiros, de 7 da manhã até as 8 da noite, com reuniões para a gente melhorar o curso de carreiras militares, tá ok? Então tem professor bom que fica, tem professor bom que está chegando, tem professor excelente no cenário nacional, alguns com canais no YouTube, que estão entre os maiores canais do Brasil e do mundo, então vale a pena você esperar. O Samuel Moreira está perguntando se os combos vão ser atualizados também. Sim, também serão atualizados. Então, se você tem um combo da ESA, certo, de teoria e exercício, obviamente que também será atualizado. E a gente também está com a novidade no curso de exercícios. Nós gravaremos todas as questões de provas anteriores e essas provas, para você que assina aí, certo, qualquer produto AlphaCom, elas poderão ser encontradas com facilidade com a utilização de QR Codes. Mas isso é uma coisa que vem no futuro, tá ok? Um abraço aí, Pedro, certo? ESA 2021, vamos contigo. Qual será o assunto específico da aula de hoje, Nilton? Eu tenho 10 questões aqui, então eu não tenho uma parte da história que será abordada. Essas 10 questões percorrerão aí vários caminhos, inclusive a primeira questão é uma questão sobre república, tá ok? Vou colocar aqui na tela para vocês, né? Leia o texto referente à questão, certo? Carta à República. E antes que a gente comece a ler esse texto, né, do Milton Nascimento e do Fernando Brant, eu trago aqui para você, ó. Meu querido, falar de república é muito gostoso. Porém, eu quero que você tenha um cuidado todo especial, certo? A república no Brasil, ela vai do ano de 1889, certo, até os dias atuais, até hoje. Inclusive, para muitos, certo, a república é uma cláusula pétrea implícita e você um dia entenderá por que eu acabei de dar essa informação. República é a nossa forma de governo. E ao longo do período republicano, politicamente falando, nós temos algumas fases que merecem destaque. Nilton, que fases são essas, por favor? Muitos dizem, certo, que nós temos a seguinte divisão de república. Ficou meio torto aqui? Vou ajeitar, que nós temos a seguinte divisão de república. Nilton, que divisão é essa? Vem aqui comigo. Vamos lá. Nós temos uma primeira fase do período republicano, que é o que nós chamamos de República da Espada. República da Espada. Nós temos uma segunda fase do período republicano, que nós chamamos de República Oligárquica. República Oligárquica.
Alguns também chamam de República Velha ao longo das aulas, inclusive das matrizes gravadas ao vivo. Você vai ver porque eu não tenho uma vocação tão grande para o uso do termo República Velha, embora também utilize. Mas explico por que não considero o termo mais adequado. República Oligárquica. Nós temos dentro do período republicano a famosa Era Vargas. A famosa Era Vargas, certo? Nós temos dentro do período republicano o período democrático liberal. Democrático liberal. Ou república democrática liberal, como você queira chamar, tá ok? Eu tenho também dentro do período republicano, para você, certo? Um período que nós chamamos de república autoritária. Se você quiser, também chamado por muitos de ditadura civil militar. Embora, né, para concursos da área militar, a gente chama de república militar, a gente chama de república autoritária, tá ok? E nós temos também, certo, isso que nós chamamos de nova república. Isso que nós chamamos de nova república. E a primeira questão, certo, ela fica bem aqui, ó, no início da nova república, em um período chamado de período de redemocratização, tá ok? Então é na transição entre a ditadura civil-militar e a nova república, ali por volta de 1985 até 1989. Nilton, eu gosto que você coloque as datas, eu gostaria que você colocasse as datas. Coloca para mim? Coloco. República da Espada de 1889 até o ano de 1894, certo? República Oligárquica de 1894 até 1930. Era Vargas de 1930 a 1945. República Liberal de 1946 a 1964, ditadura civil-militar de 1964 até 1985 e a nova república de 1985 até os dias atuais, graças a Deus. Então é o que você tem. Nilton, a primeira questão que será trabalhada na aula de hoje está inserida dentro da nova república no processo de redemocratização. E eu tenho aqui, certo, 2 eventos ou 3 eventos que eu gostaria que chamassem a sua atenção. Quais são? Primeiro, a eleição indireta de um indivíduo chamado Tancredo Neves. Não sei se você já ouviu falar, mas eu tenho com a eleição de Tancredo Neves o fim da ditadura civil-militar, porque eu tenho a eleição de um civil, mesmo que de forma indireta, mesmo que não assumindo. Quem assume é o José Sarney, mas enfim, é o evento que põe fim à ditadura civil-militar. Eu tenho a formação da Assembleia Constituinte e a entrega, a promulgação da Constituição de 5 de outubro de 88. E eu também tenho a primeira eleição por voto direto a presidente da República no período da Nova República, em 1989, sendo eleito Fernando Collor de Mello. Então, do período republicano, essa é a divisão que você precisa levar para a sua prova. Esses são os momentos que você vai dividir no seu caderno como se fossem capítulos específicos sobre a República. Nilton, o que mais pode ser cobrado na minha prova? O Brasil Império, que é o momento anterior, e o Brasil Colônia, que é o momento mais anterior ainda. Perfeito até então? Vamos lá. Olha o que é que eu tenho aqui nessa música. Carta à República. Sim, é verdade. A vida é mais livre. O medo já não convive nas casas, nos bares, nas ruas, com o povo daqui, e até dá para pensar no futuro e ver nossos filhos crescendo e sorrindo, mas eu não posso esconder a amargura ao ver que o sonho anda para trás. Eu acho que você deve ter notado que até mais ou menos essa linha eu tenho um certo clima de otimismo. Concorda comigo? O medo já não convive nas casas, certo? A vida é mais livre, dá até para pensar no futuro, filhos crescendo e sorrindo, então um certo clima de otimismo. Mas depois meio que a coisa desanda.
Mas eu não posso esconder a amargura, bem aqui, ao ver que o sonho anda para trás, um retrocesso. A esperança que a gente carrega é um sorvete em pleno sol, ou seja, a tendência a derreter, não permanecer do jeito que está. O que fizeram da nossa fé? Eu saí para sonhar meu país, e foi tão bom, não estava sozinho. A praça era alegria sadia, o povo era senhor, e só uma voz, numa só canção. E foi por ter posto a mão no futuro, que no presente preciso ser duro, e eu não posso me acomodar. Eu quero um país melhor. Então tem um misto de otimismo com desilusão, certo? E uma pitada de esperança e de vamos para frente, vamos para a luta. Gravada em 1987, vem comigo, olha para cá, olha para o nosso quadro aqui, 1987, então a questão aqui, ela trabalha com a música do período da Nova República, mais precisamente na fase de redemocratização, de retorno e fortalecimento ao poder das instituições democráticas, ok? Então, 1987, você aqui acaba se alocando temporalmente, perfeito? Continuando, é correto afirmar que a música, segundo o contexto histórico da época, apresentava uma visão otimista, volta para cá, olha aqui o nosso otimismo, em relação à eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Para começar, meu querido, a música é gravada em 1987. E a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, ela se dá no ano de 1994, tá ok? 1994. Vem para cá um asterisco. Muita gente atribui à presidência de Fernando Henrique Cardoso o Plano Real. O Plano Real. Só que o Plano Real data do ano de 1994. Então você diz, então, Newton, a informação é verdadeira. Não, a informação não é verdadeira. Haja vista que, no Brasil, nós temos algumas etapas até que o presidente eleito ele venha a assumir efetivamente o cargo de chefe do Poder Executivo, o cargo de presidente da República. Nós temos a eleição, nós temos a diplomação no final do ano e nós temos o início do mandato no dia 1º de janeiro do ano posterior ao ano eleitoral. Então, se o Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 1994, ele só se torna efetivamente presidente no dia 1º de janeiro do ano de 1995. Então, o Plano Real não se dá implementado no governo de Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real será implementado no governo Itamar Franco. Newton, quem é Itamar Franco? O ex-vice-presidente de Fernando Collor de Mello, que acaba assumindo no momento em que este, no caso Fernando Collor de Mello, é afastado. Motivo, o impeachment. Ah, Newton, mas muitos professores dizem que o Collor não foi impeachmentado. Eu quero que você guarde essa informação e no futuro lhe explico, inclusive juridicamente, por que o afastamento do Collor é reconhecidamente o impeachment. Confia no tio, que o tio vai lhe levar até a ESA, que o tio vai lhe levar até a SpaceX, tá ok? Então eu tenho aqui o Plano Real 1994, governo Itamar Franco, que era o presidente durante as eleições de 94, que foram vencidas ali pelo Fernando Henrique Cardoso. Detalhe, eu tenho aqui no ano de 1994 a segunda participação de um presidente que você, de um candidato à presidência que se tornaria presidente no futuro e que você conhece muito bem, Luiz Inácio Lula da Silva, que participa da eleição de 1989, indo inclusive até o segundo turno com o Fernando Collor de Mello, participa em 1994, participa em 1998, é pela primeira vez vitorioso em 2002, se reelege em 2006, consegue eleger uma sucessora em 2010, que se reelege em 2016 e em 2014 e sofre o impeachment
em 2016, assumindo o presidente Michel Temer, que foi presidente até a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Mais precisamente, se você é uma pessoa que lembra aí do processo eleitoral no ano de 2018, né? Lembrando que as eleições, elas geralmente ocorrem no primeiro domingo do mês de outubro e no último domingo do mês de outubro, caso haja necessidade de um segundo turno. Tivemos uma alteração esse ano por conta da pandemia e escolhemos a data de 15 de novembro, data esta que já foi utilizada no passado, inclusive com a Constituição de 1891. Então, precisava, Nilton, dessas informações para responder a questão? Não, mas olha a quantidade de informações que eu te dei a respeito do processo eleitoral brasileiro, do período da redemocratização e de algumas perguntas que podem ser cobradas em prova e você não vai perder tanto tempo pensando, tá ok? Então, vem aqui comigo. A eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso e uma visão amargurada em relação às leis impostas pela Constituição de 1988, meu querido. O primeiro ponto já estava errado, o segundo também. Constituição de 1988. Constituição chamada de Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. O ano, Nilton, por favor, 1988, dia e mês, 5 de outubro de 88. Essa Constituição Cidadã é uma Constituição que vai resgatar aquilo que havia nos sido retirado com a Constituição de 1967, os atos adicionais, a Emenda Constitucional de 69, que é um rol de direitos e garantias, fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Essa Constituição de 1988 vai inaugurar novos direitos. A gente vai ter a proteção ao indígena, vai ter o direito ao meio ambiente, vai ter direito ao consumidor. Ela vai resgatar remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, ação popular. Ela vai garantir direitos raízes, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ela vai equiparar cada vez mais homens e mulheres, estabelecerá o retorno do voto direto, secreto, universal e obrigatório. Então a gente vai ter aqui, certo, uma Constituição no ano de 1988, que é vista também com clima de otimismo e não como a questão fala, certo, através de uma visão amargurada. Então o item A, ele não nos atende. Perfeito? Item B. A redemocratização do Brasil. Nilton, uma visão otimista em relação à redemocratização do Brasil. Ok? Até aqui perfeito, né? Nós sairíamos de que período? Sairíamos de uma república autoritária, ou como alguns chamam, uma ditadura civil-militar, regido por atos institucionais, cujo mais interessante a ser estudado para provas é o ato institucional número 5, um